Mais uma pergunta da mesma aluna. Essa paciente tem mordida profunda, preciso fazer levante para não rasgar o aparelho? Onde posso colocar? Nos molares descidos? Eu vou responder todas as perguntas. Então, a mordida profunda ela é caracterizada pela sobreposição vertical dos incisivos superiores sobre os inferiores. Então, geralmente, expõe quase nada, ou 2 milímetros aqui embaixo. Então, passou de uma sobreposição de 3 milímetros, a gente já pode considerar uma mordida profunda. A mordida profunda, como que ela se dá? Ela se dá de maneira através de uma disfunção muscular da deglutição atípica, com uma contração excessiva de mentoniano. Então, o paciente, ele pressiona muito o mentoniano para fazer a deglutição. Com essa pressão, o lábio inferior, ele faz uma pressão na face vestibular dos incisivos superiores para trás e para baixo, toda vez que ele deglute. Lembrando que a gente deglute em torno de 2.000 vezes por dia. Tem artigos que falam 1.800, tem artigos que falam 2.300 vezes por dia. Independente disso, toda vez que ele deglute com essa força, com essa direção, ele faz com que a erupção desse dente ocorra sempre mais para baixo e para trás. Com isso, a gente pode adotar lança-mão de levante, como é a pergunta da aluna. E ela já perguntou se ela deve fazer o levante na região dos molares descidos, que é também conhecido como maiolei. Eu entendo, aprendi, e isso tem dado muito certo há muitos anos no consultório, que se eu faço esse levante na região posterior, afasto esses dentes, inicialmente vai dar uma sensação, uma impressão de que a mordida profunda foi resolvida, mas você deixou em desoclusão. Quando a gente lança a mão de fazer um levante aqui atrás, fazer um batente, então pode chamar levante, batente, pode ser de resina, pode ser aqueles metálicos pré-fabricados da Morelli também. Quando a gente faz isso, a gente consegue deixar essa região em contato, a região anterior, e vai desocluir posterior. Então, eu fiz o levante aqui atrás, eu vou ter um toque prematuro aqui na frente, e vai desocluir os molares, todos os dentes de pré-molar para trás, vai desocluir. Com o estímulo da mastigação, vai acontecer uma intercuspidação natural posterior. Quando eles se encostarem, você consegue dessa maneira resolver a mordida profunda anterior, principalmente se estiver associado ao uso da correção das disfunções musculares com o MyoBrace e com os exercícios que esse paciente precisa fazer. Se eu faço um levante posterior, como ela comentou na dúvida, se ela faria nos molares descidos, corre o risco dessa mordida profunda piorar, porque essa pressão anterior vai continuar nos dentes que estão sem apoio, porque se eu faço o levante posterior, eu deixo a região anterior desocluída e sem apoio, e ela fica livre, estando mais suscetível à força muscular do lábio superior, do lábio inferior e do mentoniano durante a deglutição atípica. Então, se eu faço na mordida profunda um levante posterior, eu corro o risco de piorar essa mordida profunda. Ela é solucionada de maneira rápida, a gente tem uma sensação de que eu fiz o levante posterior. Os dentes se afastaram e a gente tem a sensação que resolveu. De fato, dá essa impressão. Mas eu não resolvi, eu resolvi de maneira rápida, mas eu não resolvi de maneira funcional. Se eu faço o levante anterior, deixo ele aqui em contato, prematuro, são poucos meses a gente já vê uma intercuspidação natural posterior.
Encostou posterior, eu já posso remover e a mordida profunda está solucionada. Se vocês quiserem dar uma olhada nas minhas fotos aqui nesse Instagram e também no meu álbum de fotos, que é o Instagram Patrícia Patini, as minhas fotos oclusais superior podem ter resinas aqui nessa região, ou da cor do dente mesmo, ou a resina azul que eu gosto de usar em crianças, principalmente crianças que permitem que use colorida, porque na hora de remover a gente é muito mais conservador e consegue ver que não tá removendo esmalte. Então, o levante para a solução de mordida profunda é feito nessa região, mais ou menos aqui, conforme tem nos meus casos clínicos, em muitas e muitas fotos, aqui nesse Instagram e no outro Instagram, Patrícia Patini, tá bom? Se ficar alguma dúvida, pode me escrever. É uma técnica que nunca deu errado, nunca, em nenhum caso meu. Se tivesse, eu falaria, olha, em 2%, 10% dos casos, enfim, eu falaria, mas nunca deu errado. E, eu ia responder a outra pergunta também. Se a mordida profunda pode rasgar o aparelho. Isso, a mordida profunda associado a um uso errado do aparelho, crianças muito agitadas, que falam com o aparelho na boca, pode sim, por conta da incisal, né, que é muito fininha, e o aparelho ser de silicone nessa região, o aparelho de primeira fase. Mas se você associar o levante, também já não vai favorecer esse tipo de problema. Uma pergunta da Karine, TT em incisivos descidos e permanentes. Karine, o que seria a abreviação de tratamento? Tratamento em incisivos descidos e permanentes? Sim, pode ser. Se essa é a sua pergunta, a gente pode fazer em incisivos descidos e também permanentes. Porém, pela minha experiência, tanto incisivos descidos como permanentes. A minha experiência, quando incisivos descidos, essa criança ela tem uma resposta tão rápida ao uso do MyoBrace e dos exercícios que geralmente não precisa fazer, tá bom? Eu tenho alguns casos de dentição decídua, de mordida profunda, que acho que tá aqui, eu acho que eu nunca fiz. Eu acho que eu nunca senti necessidade de fazer esses levantes nos incisivos centrais superiores de dentição decídua, tá bom? Porque eles respondem muito mais rápido. Já na dentição, nos incisivos permanentes, quando tá na dentição mista, a gente associar as duas técnicas, eu tenho visto que acelera o resultado, tá bom? Se ficar mais alguma pergunta, podem escrever em inbox ou abaixo aqui do vídeo que eu respondo no próximo. Um abraço e um ótimo final de semana para todo mundo.